Fala galera, então hoje aí vamos falar sobre mais um assunto polêmico, que é a relação entre overclock e a degradação de microprocessadores, CPUs, GPUs, tá bom? É um assunto muito complicado, eu não sou engenheiro eletrônico, não tenho conhecimento profundo nessa área, mas eu estudei a respeito e vou tentar passar a informação mais ou menos correta e bem simplificada aí para vocês, tá? Temos três tipos básicos de degradação que ocorrem em microprocessadores, que não são provocadas somente pelo overclock, tá, gente? É o desgaste natural. O que acontece é que o overclock, principalmente se mal feito, acelera essa ocorrência, tá bom? Então, a gente tem três tipos de degradação. A primeira é o thermal cycling, ou seja, ocorre devido à temperatura e, mais do que isso, aos ciclos de aquecimento e resfriamento que o processador sofre. Ou seja, você está lá usando, está jogando, e aí a GPU ou a CPU está quente. Aí você para de jogar, o computador entra em idle, ou você desliga o computador e a temperatura diminui. Aí você liga ele depois novamente, ela aumenta. E aí você desliga, ela diminui. Esse ciclo de aquecimento e resfriamento pode provocar o desgaste chamado de thermal cycling, tá bom? O segundo tipo, então esse primeiro é determinado por temperatura. O segundo, que é o oxide breakdown, ou seja, a quebra do óxido, ele é determinado por voltagem, porque ele tem a ver com campo elétrico, electric field, campo elétrico, tá? Para vocês terem uma ideia o que é isso. A camada de óxido, tal do oxide, é o que isola dentro do microchip duas trilhas elétricas. Então você tem duas trilhas elétricas microscópicas que não estão interligadas, são paralelas, por exemplo. Entre elas tem uma camada de óxido que é o isolante que impede que a eletricidade de uma invada a outra e com isso dê um curto-circuito. O oxide breakdown é a quebra, o rompimento dessa camada isolante, fazendo essas duas trilhas entrarem em curto. E o terceiro tipo, que é o electromigration, que é a migração elétrica, ela ocorre em relação devido ao excesso de corrente, de amperagem, tá? E ela é uma ruptura não do isolante, mas do próprio condutor elétrico que está envolvido. Então, a primeira tem a ver com temperatura, a segunda com voltagem e a terceira com corrente, com amperagem. Bom, então vamos aí ver como que acontece o thermal cycling, que é o primeiro tipo, que tem a ver com o aquecimento e o resfriamento e esses ciclos que ocorrem. Aqui a gente tem um corte de perfil de um chip, aqui no caso um chip de uma GPU, tá bom? Então, para vocês entenderem, aqui é a placa, a PCB da GPU, onde tem todos os chips soldados, memória, VRM, e esse aqui que seria a representação esquemática do chip gráfico, que está na placa de vídeo. Aí aqui a gente tem essa outra placa verde, que é a placa de PCB do chip, quadradinha menor que fica lá no meio da placa de vídeo. Aí a gente tem essa parte azul, tá vendo? Que é o die, que é aquele espelhinho, que é o chip em si. E aqui no caso tem um heat spreader, que é aquela tampa, que nas maioria das GPUs não tem mais, tá bom? Então, para vocês entenderem, o chip mesmo é este azul aqui, tá? Aqui é a placa de circuito do chip e aqui é a placa inteira de vídeo, tá bom? O que acontece?
Esse thermal cycling, ele acontece muito mais frequentemente em processadores que têm muito tamanho, que são grandes, que têm uma grande área quadrada. Então ele praticamente é exclusivo de GPUs, de placas de vídeo. Quem já abriu uma placa de vídeo para trocar a pasta térmica, viu que o chip gráfico é um quadradão de, sei lá, 2 centímetros de lado. Ele é muito grande. E quem já teve a oportunidade de tirar a tampa de um processador, que nem eu já fiz com o i7 7700K, e ver o die, o espelhinho lá dentro, ele é muito menor, ele é um terço, um quarto de um chip gráfico, tá? Então, o thermal cycling ocorre praticamente só em chips gráficos. Por quê? Porque o tamanho do die é muito maior. E o que acontece, gente? Como qualquer coisa, com o calor, você tem o quê? Você tem dilatação. E com o resfriamento, essa dilatação é revertida e volta ao tamanho original, tá bom? Acontece que cada estrutura que compõe o chip, que seria a PCBzinha dele e o die, aquecem em intensidades diferentes e com uma velocidade diferente. E também resfriam mais rápido ou mais devagar com velocidades diferentes. Ou seja, quando você está lá jogando, está detonando lá no jogo, a sua placa de vídeo esquenta e vai lá para 70, 80 graus, a maior parte desse calor está localizada nesta parte aqui, que é o chip gráfico mesmo. Esse calor irradia para fora, para cima, e aqui tem o cooler que vai tirar ele, e irradia para baixo, esquentando essa placa aqui de verdinha que é do próprio chip, tá? Que é o substrato dele. Só que se aqui está 80 graus, aqui está a 60. Se aqui em 5 minutos está 80 graus, aqui para chegar a 60 demorou 8 ou demorou 10, entende? Então, aqui ocorre um aquecimento mais rápido, portanto, uma dilatação mais rápida. E como o aquecimento é maior, uma dilatação maior. Outra, o material do qual são feitos são diferentes. Então, um dilata mais, outro dilata menos, são materiais diferentes. O que acontece? Quando o die dilata e o substrato dilata em porcentagens e velocidades diferentes, a solda entre o die e a placa ocorre um estresse na solda. Você entende? Porque esse aqui está dilatando antes e mais rápido do que esse. Então ele puxa a solda. Aí na hora que esfria, esse, vamos supor, está com o dissipador em cima e esfria mais rápido que esse. Aí ele puxa para o outro lado. Entendeu? E isso vai fazendo ocorrer um desgaste nestas soldas que ligam o die à placa. O que acontece? Quando você tem um die muito grande, o movimento provocado pela dilatação é maior, porque a área quadrada, a superfície quadrada onde tem as soldas é maior. Outra, você tem mais conectores aqui soldados, então tem mais pontos sujeitos a falha. Da mesma forma, entre o substrato e a PCB, você tem as bolas, os balls que soldam, que são centenas. Eles também sofrem esse estresse, só que eles são passíveis de reparo, que é o tal do reballing, que o pessoal de eletrônica faz e conserta a placa de vídeo. Tira o chip, limpa tudinho, repõe as bolinhas e faz de novo a solda. Só que aqui dentro, se for
um contato que de terra, por exemplo, tudo bem, continua funcionando. Se for um contato que está defeituoso, mas não está totalmente rompido, começa a dar problema no driver, não reconhece a placa, dá artefato até a hora que a placa morre. Tá bom? Então, o thermal cycling ocorre mais em placas de vídeo porque o tamanho do die é bem maior. E ele é em decorrência dessa dilatação e retração cíclica provocada pelo aquecimento e o resfriamento do processador. Beleza? Bom, galera, o segundo tipo de degradação é o Oxide Breakdown, tá bom? Que é o que? A quebra da camada isolante de óxido que tem entre as trilhas microscópicas dentro do processador. Então aí a gente tem um chip, no caso é uma GPU, mas não importa, e vamos dar zoom. E aí a gente vai vendo que dando zoom, a gente tem essas microscópicas trilhas elétricas, que esquematicamente aqui, com a minha total inaptidão em artes gráficas, eu fiz aqui um esquema, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma trilha por onde passa energia, essa azul. Aí aqui a gente tem outra trilha por onde passa a energia, essa outra azul. E entre elas tem essa camada de óxido que é isolante, tá bom? Por quê? Porque elas não podem se comunicar. A energia que passa numa, se tiver um contato com a da outra, vai ter um curto-circuito. Essas trilhas, gente, são microscópicas e estão lá dentro do die, do processador. Existem milhões delas, comunicando um transistor no outro, tá bom? O que acontece? O oxide breakdown ocorre devido ao excesso de voltagem. Essa trilha, ela foi feita para transportar uma determinada voltagem. Por exemplo, 1 volt, tá bom? E aí, essa voltagem transitando aqui provoca um campo elétrico. Tá? O que é um campo elétrico? É um efeito que a voltagem andando provoca e que se irradia ao redor. O óxido aqui no meio tem a função de isolar uma trilha do campo elétrico da outra trilha e vice-versa. Quando você aumenta demais a voltagem que esta trilha tem que carregar, você aumenta o campo elétrico e isso vai deteriorando o óxido que isola as duas trilhas. Até que ocorre o quê? O breakdown oxide. O oxide break, a quebra da camada de óxido isolante. Vocês entenderam? Então, o excesso de voltagem faz ocorrer a quebra dessa camada isolante. E aí o que acontece? A voltagem daqui, a carga elétrica daqui atravessa para cá, isso dá um curto-circuito. Bang. Entenderam? Isso aqui provoca um curto-circuito entre esses dois, entre essas duas trilhas que conduzem energia dentro do processador. Bom, gente, aí aqui a gente vai ver uma microscopia eletrônica, onde a gente tem o exemplo do oxide breakdown. Você está dando corrente, e aí conforme a corrente vai aumentando, vocês vão vendo esses locais aí, onde tem essa imagem esbranquiçada, que são os curtos-circuitos provocados pela quebra da camada de óxido isolante, tá vendo? E conforme vai aumentando a voltagem, aquecendo e passando o tempo, mais pontos da camada isolante de óxido vai se rompendo, aumentando a quantidade de curtos-circuitos, tá bom? Então isso aí só é para ilustrar melhor o que acontece e para vocês verem aí o exemplo gravado em microscopia eletrônica. Bom, gente,
O terceiro tipo de fenômeno que ocorre de degradação em microchips é o electromigration ou eletromigração. O que é isso? Aqui, ó, a gente tem o desenho esquemático de um condutor elétrico, tá? Que no caso de um microchip é aquela mesma trilha microscópica que a gente mostrou no item 2. E esse fenômeno de eletromigração não ocorre no isolamento entre uma trilha e a outra, ocorre dentro da própria trilha. E ele, ao contrário do oxide breakdown, tá? Ele não ocorre em decorrência de voltagem, ele ocorre em decorrência de corrente, de amperagem. Vou explicar para vocês. Aqui a gente tem a trilha e esses pedacinhos todos representam os átomos, por exemplo, de cobre, que é o material mais utilizado, além do cobalto, mas o cobre muito utilizado, tá? Que compõem a trilha. Ela não é uma coisa uniforme, tá, gente? Ela é composta de vários átomos que tem um arranjo que faz aquela trilha reta, mas quando você olha a estrutura microscópica, são vários pedacinhos encaixados. E por eles tem que passar o electron flow, que é a corrente elétrica, tá? Vocês imaginem isso aqui, a melhor analogia que eu encontrei pesquisando é como se fosse uma estrada que tem várias faixas de rolamento, tá? Então você pensa aí numa estrada grande, larga, que tem lá 4, 6 faixas de rolamento e que está com um trânsito muito intenso, tá bom? Aí o que acontece? Conforme os elétrons, que são os veículos na estrada, vão tendo que atravessar isso aqui, eles vão tendo que achar caminho por entre as moléculas do material condutor para poder seguir o seu curso, tá bom? Só que existe em física uma coisa que é o movimento browniano, que é essas moléculas do material condutor, elas não estão imóveis, elas estão se movendo, tá? E quanto maior a temperatura do material condutor, maior a movimentação delas, tá? Para elas estarem paradas só em zero absoluto, em 0 Kelvin. Então o que acontece? Conforme você vai fazendo mais corrente ter que passar aqui e, por causa disso, o material condutor, por exemplo, cobre, vai ficando mais quente, este movimento dessas partículas, desses pedacinhos que compõem o material condutor, vai aumentando. E aí o que acontece? Que nem uma estrada congestionada, a chance de ter um choque, uma colisão é maior. E na verdade o que acontece? Os elétrons vão colidindo com os átomos que formam o material condutor. E aí ocorre a tal da migração, que é o deslocamento do local original para um outro local de um átomo do material condutor. O que acontece com isso? Ocorre esse buraco aqui, ó, tá vendo? O que seria isso na analogia da estrada? Você teve um acidente numa das faixas e aí o trânsito não consegue mais passar por aquela faixa. Com isso, o que acontece? Acontece um acúmulo maior de trânsito nas outras faixas, ou seja, nessa situação do material condutor e da corrente de elétrons, aumenta a densidade de corrente naquele local. Se mais corrente tem que se afunilar aqui, o que acontece? Mais colisões, mais temperatura e mais migração, mais deslocamento. E aí cada vez mais, ó, o buraco, o gap, a interrupção na fluidez da passagem da corrente vai ocorrendo. E maior ainda a densidade de corrente vai ficando no pedaço que resta, tá vendo? Até ocorrer
a completa interrupção daquele condutor, daquela trilha que conduz a energia. Entende? Aí o que acontece aqui em microscopia óptica, ó, você tem uma trilha que conduz a energia e ela está interrompida. E quando você vê a ampliação maior, uma magnificação maior aqui, ó, você vê que ela não ocorreu de uma forma retilínea, tá vendo? Ó? Ocorreu daqui até aqui, como nesse exemplo aqui, gente, tá vendo? Bom, então aí a gente agora está vendo mais uma microscopia eletrônica de um filamento de ouro, que é a parte escura, tá bom? Sofrendo aí a migração elétrica, o electromigration, e se estreitando aí, ó, cada vez mais em decorrência da corrente elétrica que vai se adensando cada vez mais pelo estreitamento, até chegar o momento que vocês vão ver aí que tem aí, ó, a interrupção total do filamento e com isso cessando a passagem da corrente elétrica. Bom, então, gente, o que é a conclusão desse vídeo? Overclock não necessariamente causa degradação do chip, seja da CPU ou da GPU. O que tem que ser feito? Tem que ser feito para o dia a dia um overclock consciente, de maneira a não provocar o thermal cycling, evitando o quê? O aquecimento excessivo dos chips que estão overclockados. Evitar o oxide breakdown, a quebra do óxido da camada isolante de óxido, evitando o quê? Voltagens excessivas nos componentes. E evitar a electromigration como oferecendo correntes moderadas durante o overclock, que tem relação direta com a voltagem. Se você não elevar demais a voltagem, você não eleva junto a corrente elétrica e evita também a eletromigração, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, por favor, nos comentários. Eu gostaria muito de saber aí e, na medida do possível, tentar esclarecer alguma dúvida que surja. Quem gostou, dá o like, curte, compartilha, se inscreve no canal se tiver interesse. Aquele abraço e até o próximo vídeo.